Boa tarde, igreja. Estamos aqui novamente em mais um culto online e peço para que você abra a sua Bíblia para nós iniciarmos no livro de Salmos, capítulo 46, que diz assim: Deus é o nosso refúgio e a nossa força, socorro que não falta em tempos de aflição. Por isso, não teremos medo, ainda que a terra seja abalada e as montanhas caiam nas profundezas do oceano. Não teremos medo, ainda que os mares se agitem e rujam e os montes tremam violentamente. Que em meio a isso que nós estamos passando, nós possamos colocar isso em prática e continuar louvando a nosso Deus em todos os momentos. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o Rei, para dizer que tu és o Senhor. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o Rei, para dizer que tu és o Senhor. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora, a tua igreja te adora. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora, a tua igreja te adora. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o Rei, para dizer que tu és o Senhor. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o Rei, para dizer que tu és o Senhor, para dizer que tu és o Rei, para dizer que tu és o Senhor. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora, a tua igreja te adora. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora, a tua igreja te adora. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça
igreja te adora. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora. A tua igreja te adora. Tua igreja, Senhor, te adora. A tua igreja te adora. A tua igreja te adora. Louvado seja o teu nome, Senhor Jesus. Recebe a nossa adoração, recebe o nosso louvor, recebe aquilo que nós temos preparado para Ti, os nossos corações, as nossas mentes, Senhor Deus. Mostra, Deus, esses momentos tão difíceis, a Tua luz. Mostra, Senhor Deus, a Tua paz para aquelas pessoas que precisam nesse momento receber o Teu toque, Senhor Deus, porque Tu és bom e a Tua misericórdia dura para sempre. Tua igreja te adora nesse momento, Senhor Deus. Nós te adoramos nesse momento. Não permita, Pai, que nenhum mal chegue à nossa tenda, nenhum mal chegue, Senhor Deus, à nossa casa. Que nós estejamos protegidos pelo poder do Espírito Santo nesse momento. Recebe a nossa adoração. A tua igreja te adora. A tua igreja te adora. Olá, boa tarde, meu irmão, minha irmã que está acompanhando a nossa sequência aí de mensagens dos nossos cultos de adoração e devoção ao nosso Deus. Que o Senhor te abençoe e te guarde grandemente. Eu gostaria de orar pela sua vida. Pai, louvado seja o teu nome, pela tua infinita graça e misericórdia na vida de cada um desses irmãos que nos ouvem, Senhor. Nós te pedimos que a tua unção poderosa, Senhor, ela venha sobre nós abundantemente nesta tarde, Senhor. E que de uma forma maravilhosa o Teu Espírito Santo abra os nossos olhos, ó Deus, destampe os nossos ouvidos, para que a Tua verdade ela não seja deturpada nem mal entendida, mas seja compreendida em sua largura, profundidade e comprimento. Fala conosco, Senhor, no nome de Jesus. Amém, Pai. Eu quero iniciar hoje a nossa palavra pedindo que você abra a sua Bíblia lá no Evangelho de João, segundo escreveu João, no capítulo 6, de número meia dúzia. Nós vamos ler dos versos 40 até o verso 51. E eu peço que você mantenha a sua Bíblia aberta nesse que é um dos textos mais importantes para a compreensão do processo e do milagre da salvação que foi operada em Cristo Jesus pela minha e pela sua vida. Até aqui nós vínhamos num crescendo e chegamos no momento em que Deus levou o povo de Israel, juntamente com Moisés, até as encostas do Monte Sinai, onde posteriormente no capítulo 20 de Êxodo, que nós lemos na semana passada, o 19, o 20, vai nos falar acerca de um dos princípios mais conhecidos do Evangelho, do cristianismo, melhor dizendo, que é exatamente os 10 mandamentos. Mas há um contraponto, como nós vimos, lá em Mateus capítulo 5. E o que não se entende nessa discussão é porque que lá em Mateus capítulo 5 e aqui em João no capítulo 6, quando os judeus sentam-se para conversar com Jesus, há um confronto de ideias tão grande, há uma inimizade, há um descontentamento e desentendimento comum daquilo que a palavra de Deus falava. Mas o texto de João capítulo 6, ele nos diz assim, Jesus falando: porque a vontade do meu Pai é que todo o que olhar para o Filho e nele crer tenha a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Com isso, os judeus começaram a criticar Jesus porque dissera: eu sou o pão que desceu do céu. E diziam: este não é Jesus, o filho de José? Não conhecemos seu pai e sua mãe? Como ele pode dizer: eu desci do céu? E respondeu Jesus: parem de me fazer críticas. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o atrair, e eu o ressuscitarei no último dia. Está escrito nos profetas: todos
serão ensinados por Deus. Todos os que ouvem o Pai e dele aprendem, vêm a mim. Ninguém viu o Pai a não ser aquele que vem de Deus. Somente ele viu o Pai. Asseguro-lhes que aquele que crê tem a vida eterna. Eu sou o pão da vida. Os seus antepassados comeram o maná do deserto. Mas morreram. Todavia, aqui está o pão que desce do céu, para que não morra quem dele comer. E ele repete: eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer deste pão, viverá para sempre. Este pão é a minha carne, que eu darei pela vida do mundo. Talvez essa questão da salvação, assim como comum a todos os homens, posto que a eternidade, o desejo pela eternidade é um princípio colocado por Deus no coração de todo homem vivo. A palavra nos fala isso lá em Eclesiastes, capítulo 3, verso 10, que Deus colocou a eternidade no nosso coração, e por mais que a gente evite, que a gente postergue, que a gente não considere, mas não existe um ser humano vivo que até hoje não tenha pensado uma única vez, pelo menos, acerca da sua vida eterna. E o que, na verdade, está sendo discutido aqui entre os judeus e entre a doutrina da nova aliança, a doutrina do novo nascimento que Jesus começa a impregnar através dos seus discursos muito sábios, é que houve, desde o momento em que os 10 mandamentos, a lei foi dada para Moisés e pelos profetas, até os dias de Jesus, uma deturpação completa daquilo que se entendia como lei de Deus. A lei de Deus, ela é perfeita, falam os Salmos. A lei de Deus refrigera a alma. No entanto, queridos, foi muito mais fácil para aqueles judeus, ao longo de 600, 700, 800 anos de história, irem paulatinamente desfazendo os princípios basilares da lei de Deus e aquilo que Deus deu para Moisés, e que foi uma revolução naquela época em termos de relacionamento com a divindade, foi deturpada a tal ponto que a lei passou a se tornar apenas um conjunto de regras, princípios e obrigações. E o que Jesus vinha combatendo naquele momento não era a lei, porque o próprio Evangelho nos fala lá em Mateus que Jesus não veio para excluir a lei, se essa é a grande questão que vai no seu coração. Jesus veio excluir a lei ou complementar a lei. A palavra de Deus nos fala que Jesus veio tornar possível a execução da lei, porque de tal forma aqueles judeus da época reforçaram o sentido de obrigação e de obras na composição da salvação, que Jesus precisava trazer esse ensino novo que nós vamos tratar com você nessa tarde, para que você tenha uma rápida visão, porque o texto é profundo, o assunto é extenso, mas nós vamos tentar minimizar ao máximo possível para que você entenda o princípio de Deus nesse assunto. Queridos, só para a gente ter uma ideia, nós hoje sabemos, pela graça de Deus, que nós somos escolhidos pelo Senhor para a salvação antes da fundação do mundo. E a Bíblia diz que Deus quer que todos os homens sejam salvos. Na verdade, Deus escolheu sim, Deus tem sim um povo especial, eleito primeiro por Deus, que é o povo de Israel. Ele fez isso, é um fato que está escrito com todas as letras lá na palavra de Deus, mas no Evangelho da Graça, ele nos diz que para que eu seja salvo, eu não preciso estar cumprindo regras, obrigações e estar pautado em obras. O que o Senhor Jesus traz nesse novo texto do Sermão da Montanha, lá em Mateus, capítulo 5, é dizer para mim e para você que a realidade espiritual hoje é possível de ser cumprida. Sabe, queridos, a palavra de Deus nos diz que a lei, o apóstolo Paulo ensina isso, ela era impossível de ser cumprida na sua totalidade, porque ela tem um padrão elevadíssimo de conduta, e que muitas vezes o que motivava a conduta daquele povo em busca da salvação era o que eles faziam e não o como e o porquê eles faziam. Ou seja, os princípios da lei de Deus, que estão exarados desde Moisés até os profetas, Salmos, Provérbios, os princípios basilares da vida com Deus que naquela época foram colocados como uma diretriz para que o homem alcançasse a comunhão íntima e a perfeição do coração de Deus, eles foram de tal forma exagerados
que se tornaram que o cumprimento da lei pelos judeus fosse praticamente impossível. Só para os irmãos terem uma ideia, os judeus seguiam e seguem até hoje a Torá, que tem nada mais nada menos do que 613 mandamentos. Além da Torá, eles seguiam também um conjunto de regras práticas que eram passadas de geração a geração, a tradição oral, ou o Talmud, que tem mais ou menos cerca de 1.600, 1.700 regras e obrigações diferentes. Ou seja, para que você fosse alguém na época de Cristo, seguindo a lei judaica, capaz de alcançar o coração de Deus, era necessário que você cumprisse mais ou menos cerca de 2.000 leis diferentes. Ora, nós sabemos que o resumo de toda a lei que Jesus fez, que disse que toda a lei e os profetas se resumem em amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo, vejam bem, os judeus tinham 2.000 regras. Nós temos duas e já sabemos hoje, mesmo com a presença do Espírito Santo em nosso coração, o quanto é difícil nós vivermos com profundidade essa verdade de amar a Deus e amar ao meu próximo como a mim mesmo. A questão é que naquela época, na época do Velho Testamento, o Espírito Santo ainda não habitava com os homens na terra. E por essa razão, toda a tentativa de se aproximar a Deus era humana. A salvação estava baseada em méritos, naquilo que eu fazia, nas regras que eu cumpria, na quantidade de vezes em que eu fazia determinados rituais ou sacrifícios. E quando Jesus chega, ele chega com uma informação absolutamente nova, contrapondo toda essa questão, e ele traz algo que vai chocar profundamente com a realidade dos judeus. O que você e eu precisamos entender com profundidade é que a lei, ela não salva. Nenhum princípio da lei antiga, que está baseada naquilo que eu faço, ou nos rituais que eu executo, ela tem possibilidade de me levar à salvação. O que Jesus estava dizendo para eles era que a lei era como um aparelho que identificava o tumor, mas não o extraía. A intenção de Deus ao colocar a lei era mostrar o padrão de excelência que era necessário para alcançar a perfeição divina que foi perdida quando Adão e Eva saíram do Éden. Quando eles saíram do Éden, a Bíblia diz que eles morreram espiritualmente. A Bíblia diz que eles perderam a capacidade de comunicação com o Criador. E daí vem o termo religião, religar o homem a Deus. Só que o princípio judaico ele foi muito além da letra. E apesar de todos os ensinos inovadores, de tudo aquilo que Jesus vinha trazendo, que trazia uma nova visão, uma nova respiração, uma nova inspiração para a vida com Deus, eles eram extremamente resistentes, porque eles eram mais apegados à regra do que ao Espírito. Eles eram muito mais apegados à obrigação do que ao amor. Eles eram muito mais apegados a fazer alguma coisa do que o como eu faço uma coisa ou por que eu faço alguma coisa. Na verdade, queridos, os judeus transformaram a lei em religião. E a religião, seja ela qual for, ela cria o religioso. Mas a graça de Deus, que é falada em Jesus no Evangelho de Marcos, Mateus, Lucas e João, ela traz a inovação da graça. E ao invés de todos aqueles preceitos que vinham lá da lei judaica, que diziam que aquele que pecou deveria ser apedrejado, Jesus olha para a regra que manda apedrejar e ele diz assim: atire a primeira pedra quem não tem pecado. A lei dizia olho por olho, dente por dente. Jesus dizia que aquele que pecasse, se ele de fato se arrependesse do seu pecado, não importando o tamanho, a ordem ou o tempo do delito, ele seria salvo. Eu posso lhe dar um exemplo muito vivo. Na verdade, eu vou falar essa frase daqui a um tempo, que está aqui na minha proposta, do que eu tenho para conversar com você hoje, mas eu vou adiantá-la para que você tenha compreensão profunda do que é a graça de Deus. Nós temos um exemplo clássico, um exemplo vivo de alguém que não teve tempo de pedir perdão de pecados, que não teve tempo de pagar nenhuma penitência, que não teve tempo de pagar nenhum dízimo, que não teve tempo de fazer nada, mas pelo simples fato de ter arrependido,
O Senhor Jesus afirma sobre ele, talvez ele seja um dos poucos homens no mundo em que nós podemos afirmar que esse foi salvo. É o ladrão que foi crucificado com ele ao lado da cruz. Você lembra? Até o momento em que ele foi pregado naquela cruz, colocado ao lado do Salvador, ele era um imundo, ele era um homem mau, ele matou pessoas, ele saqueou vilas, ele roubou pessoas, ele feriu muitas famílias, mas mesmo ali aquele homem sujo, aquele homem cheio de pecados e de coisas erradas, quando ele olha para o Senhor e ele o reconhece como seu Salvador, o Senhor Jesus mesmo da sua boca diz: ainda hoje estarás comigo no paraíso. Porque para eu ser salvo, para você ser salvo, nós não precisamos seguir regras, princípios e preceitos. Para que eu e você sejamos salvos, e é essa mensagem que os judeus não conseguiam engolir. Basta que você quebrante o seu coração, que você se dobre diante da voz do Espírito e que o Espírito Santo de Deus, tocando a sua alma, lhe faça um coração arrependido. Porque arrependimento é muito mais do que remorso. Arrependimento é reconhecer que eu fiz e eu não querer fazer mais, e assim como aqueles magos eu volto por um outro caminho. O remorso, ele simplesmente diz o que eu fiz, mas ele não traz perdão nem alívio para a minha alma. O remorso me culpa, o remorso me torna uma pessoa indolente, uma pessoa cada vez mais humilhada pelo peso da própria culpa. E Jesus vem exatamente para dizer isso, que aqueles que criam nele como seu único e suficiente Salvador, e não imaginemos outra coisa, não há outro meio, não há outra condição, não existe outro nome sobre o qual nós devemos ser salvos, a não ser o nome de Jesus. A Bíblia nos fala isso com clareza. Ele diz: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Mas os judeus estavam amarrados das regras que seguiam, eles estavam amarrados nos princípios que eles obedeciam. E a lei, queridos, ela segregava, a lei separava pessoas, a lei dizia olho por olho, ela castigava. A lei fazia com que você cumprisse ritos e obrigações e sacrifícios pesadíssimos. E sabe, os judeus chamavam todos aqueles que não eram judeus de cães, cachorros, gentios, selvagens, imundos. Jesus chamava os leprosos, os aleijados, os doentes, os saqueadores, aqueles que tinham muitos pecados no coração, de irmãos. A lei dizia para os judeus que esses deveriam ser apedrejados. Jesus diz que eles deveriam ser amados e perdoados. A lei dizia: se pecou, apedreja. A graça dizia: se pecou, perdoe. Jesus chamou aquele que viviam na lei como os que habitavam na região da sombra da morte. A lei era um peso tão grande, a religião judaica era uma coisa tão carregada de obrigações, que Lucas, lá no capítulo 4, verso 16, falando acerca do nascimento de Jesus, ele diz que aquele povo habitava na região da sombra da morte. E para aqueles que habitavam na região da sombra da morte, Deus mandou a luz. Sabe, amado, eu e você precisamos entender que esse princípio básico de Jesus não mudou. Não há nada, absolutamente nada, que eu e você possamos fazer pela nossa própria salvação. Porque a Bíblia diz que todos pecaram e carecem da glória de Deus. Não há justo, não há nenhum sequer, não há quem faça o bem, não há quem busque a Deus. Porque o nosso coração, ele é feito de carne. E a carne, ela briga com o Espírito. E viver com Deus e a salvação é um princípio espiritual. Portanto, ela nasceu no coração de Deus. A salvação foi planejada por Deus. A salvação foi consumada pelo seu Filho na cruz. A salvação, ela é um plano totalmente feito por Deus e pelo seu Filho. E não há nada, querido, nada que eu e você possamos fazer para pagar o nosso direito de entrada no céu. Isso torna a nossa salvação um bem inacessível. Isso torna o presente que Deus nos dá de sermos salvos simplesmente pela graça, favor e merecido. Eu sou salvo não porque eu mereço. Porque se eu merecesse, não seria misericórdia, seria justiça, porque eu tinha feito por onde. Mas a Bíblia ensina a mim e a você
Que a salvação vem pela fé e não por obras, para que ninguém se glorie. Para que eu não chegue diante da TV ou diante das pessoas e saia tirando fotos no Facebook, na Instagram, ou mesmo no WhatsApp, e mostrando que eu estou fazendo doações para os desvalidos, ou que eu sou alguém que eu cuido dos pobres, ou que pelo simples fato de eu ajudar os outros eu terei algum merecimento diante de Deus. Não, irmãos. O caminho que nos separava de Deus era um abismo que só podia ser suprido pela ponte dos braços de Cristo, amarrados e presos com pregos naquela cruz. O que ele diz é que ele não veio anular a lei. Tudo aquilo que estava na lei era verdadeiro. Para chegar perto de Deus é preciso muita oração, é preciso muita dedicação, muito abrir mão de si mesmo. Mas Jesus traz a inovação de que eu não preciso mais fazer coisas, eu preciso crer em coisas. Eu preciso crer que Ele é Filho de Deus, que Ele morreu na cruz, que Ele se entregou no meu lugar. E que porque Ele morreu na cruz, hoje eu, um pecador arrependido, um pecador resgatado, transformado pela graça de Deus, tive a mudança não apenas das minhas roupas, não apenas do meu corte de cabelos, não apenas do meu linguajar, mas eu fui tornado nova criatura. A Bíblia diz que quando nós cremos em Jesus, as coisas velhas já passaram e tudo se fez novo. E eu sou nova criatura em Cristo. Por isso eu e você precisamos dar graças, muitas graças ao nosso Deus, porque vivemos no tempo da graça. Nós vivemos num tempo, queridos, em que ainda que mortos em nossos pecados, o Senhor nos resgatou e nos tirou da sombra da morte e nos trouxe para a vida. Você quer ver um exemplo? Um dos milagres mais conhecidos de Jesus é a ressurreição de Lázaro. Observe, Lázaro estava morto há 4 dias. E várias pessoas já tinham passado naquela tumba e chorado, e sabe, eu entendo a dor que você sente pela perca de um ente querido. Nós temos muitas pessoas perdendo pessoas queridas agora, mas depois que ela morre, ela não pode mais nos ouvir. Ela não pode mais reagir, ela não pode mais dizer o que sente, ela não pode mais nada, porque a Bíblia fala lá em Eclesiastes capítulo 9, que aqueles que morrem, a gente só morre uma única vez, depois disso vem o juízo. Eles não têm mais parte nenhuma com o que acontece nesse mundo. Mas Lázaro, mesmo morto, Jesus chegou à porta daquela tumba e ele deu um grito com sua voz poderosa, uma voz forte, e disse: Lázaro, vem para fora! E aquela voz transcendeu os limites da física, da química, da biologia, os limites do inferno, e as portas do inferno tremeram, porque ele chamou aquele homem que já há 4 dias estava morto, mas ele reviveu. O que Jesus está dizendo para aqueles judeus é que como eles foram expulsos do paraíso e transformaram a lei de Deus em uma religião opressora, e transformaram a religião em um conjunto de regras impossíveis de serem seguidas por humanos, só ele tinha voz poderosa para alcançar os mortos. E a Bíblia diz que quando nós não conhecíamos ao Senhor, nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados. A Bíblia diz que nós mesmo até podemos ser boas pessoas, mas espiritualmente nós não podemos transpor a realidade espiritual que me torna apto a ser filho de Deus, porque todo aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus e que morreu na cruz por causa dos nossos pecados, ele será salvo. É difícil entender isso, porque às vezes a gente tem na cabeça ainda esse preceito judeu de que para que eu seja salvo, eu preciso fazer tantas coisas, eu preciso buscar tantas coisas, eu preciso fazer isso. Calma. O que Tiago fala acerca das obras, e que às vezes parece que Paulo está contrapondo, dizendo que a gente é salvo só pela fé e não pelas obras, é assim. Eu, antes de conhecer o Senhor, antes de ter a realidade espiritual do Senhor no meu coração, na minha vida, me tornando nova criatura, eu era morto. Eu olhava as coisas de Deus, eu ouvia canções de Deus, eu lia meditações de Deus, mas aquilo não entrava na minha alma, porque um morto não ouve, um morto não reage. Mas quando nós somos chamados, observe, lá em Êxodo capítulo 19, o povo foi proibido de se chegar ao monte. Lá em Mateus capítulo 5, Jesus convida aqueles que querem receber da salvação. O convite que ele fez naquele dia, ele faz para você hoje. Você quer ser salvo, você quer conhecer a vida eterna, você quer ter o seu coração invadido, sua mente transformada, sua família renovada, você quer novos princípios, novos valores, eu faço tudo novo. Mas você precisa abrir seu coração e deixar com que somente o Senhor Jesus, porque só podemos ser salvos
por meio dele. Não há outro caminho, não há outro Deus, não há outro nome embaixo da terra pelo qual importa que eu e você sejamos salvos. Os mortos não ouvem. Por isso que quando você passa pela conversão, quando você é impactado, tocado pelo Espírito de Deus, e mediante aquele toque você recebe fé, você se torna uma nova criatura. E todo convertido é um ressuscitado. Todo convertido é alguém que agora tem a possibilidade de, assim como Lázaro, ter vivido a realidade espiritual, ter vivido a realidade física e saber que o seu caminhar deve trilhar por aquilo que agrada ao Senhor. Efésios capítulo 2 diz mesmo que essas pessoas que fecham seu coração para Deus e apesar de tantas vezes ouvir a palavra, preferem continuar crendo em preceitos antigos, em princípios que não estão na palavra de Deus, eles se tornam resistentes ao Evangelho. A Bíblia diz que eles são escravos do pecado. Sabe, uma coisa que você precisa entender, mesmo uma pessoa sendo de bom coração, de boa índole, fazendo as coisas todas direitinho, se ela não crer no Senhor Jesus como seu único e suficiente Salvador, se ela não tiver entregue a sua vida a Deus, o único capaz de transformar histórias, só Deus sabe qual foi o destino que ela tomou. Um princípio que você precisa aprender, e eu gostaria de falar isso para você: jamais abra sua boca para dizer que qualquer pessoa foi salva ou qualquer pessoa foi para o inferno. A Bíblia diz que isso é um princípio moral que Deus fala somente no coração de cada um. Quem sabe, assim como aquele ladrão, na hora da morte, aquela pessoa não teve uma visitação do Espírito de Deus, ela não foi confrontada pelo Espírito de Deus e lá no seu leito de dor, nos seus últimos dias, talvez no seu último minuto, ela reconciliou com Deus. Então, às vezes, eu e você temos a tendência de agir exatamente como os judeus. A gente julga alguém porque ele faz isso, porque ele faz aquilo, é uma pessoa salva. Queridos, o que Jesus diz e ensina, e os judeus e eu e você precisamos entender, que não é o que eu faço. Aquele fariseu chegou e deu ali diante do templo uma oferta voluptuosa para a igreja. Mas ele chegou lá, ele batia no peito e dizia que eu sou bom porque eu sou fariseu, porque eu sou aquilo, porque eu sou aquilo. Porque no fundo ele dava a sua contribuição não por amor, mas ele dava a sua contribuição para engrandecer a si mesmo. A gente nunca sabe o que motiva o coração de alguém a fazer alguma coisa. Às vezes vidas aparentemente piedosas que são fiéis a Deus. Nós não sabemos o que vai no coração, mas olha, o poderoso, o eterno, o Senhor de todas as coisas, ele sabe do nosso coração. Sabe tanto que naquela mesma ocasião ele viu uma viúva que foi lá e entregou apenas uma moeda. Mas ele disse que a oferta da viúva, ela foi muito mais valiosa do que os milhares de valores que foram doados por aquele fariseu, porque Deus não observa o que eu faço, mas Deus observa como eu faço, qual a motivação com que eu faço, qual o objetivo com que eu faço, porque aí eu não estou fazendo pelo outro, eu estou fazendo porque dentro de mim não mora mais alguém egoísta, mais alguém vaidoso, mais alguém hipócrita, que gosta de aparecer para fazer coisas que no fundo, o seu coração não almeja. O que Jesus diz é que importa muito mais o meu coração, o meu sentimento, de eu ser uma nova criatura e ter a mente de Cristo e fazer tudo para, por todos os meios, tocar em alguns. Sabe, irmãos, aquele homem que viveu ali em Jerusalém e que hoje vive lá no céu e que ao mesmo tempo era Deus, quando ele se entregou naquela cruz, ele não se entregou apenas para que tornasse possível a nossa passagem para o reino espiritual. Ele substituiu o nosso lugar. A palavra sacrifício vicário, no original grego, significa se colocar no lugar de outro. Aquela cruz ali não era para Jesus, ele era perfeito. Aquela cruz era um sacrifício necessário de derramamento de sangue e expiação de pecados que eu e você deveríamos fazer para hoje estarmos na presença de Deus. Mas a Bíblia diz que ele fez tudo isso por nós. Você sabe por que esse confronto lá em Mateus capítulo 5, esse confronto em João capítulo 6, que falam acerca do Sermão do Monte?
porque ali os judeus foram confrontados com a base da sua fé, que eles deveriam e poderiam ser salvos se crescem no Jesus Cristo, o único e suficiente Salvador e perdoador de todos os nossos pecados. Mas os judeus preferiram ficar amarrados aos seus princípios de que eles fariam porque eles eram os eleitos, porque eram os escolhidos, porque eram os separados, os especiais, e por causa das suas obras eles seriam salvos. Mas a síntese de tudo isso que eu estou falando para os irmãos é que o Sermão das Bem-aventuranças de Mateus capítulo 5, ele é uma nova leitura dos 10 mandamentos recebidos ali em Sinai. Observe que em Sinai Deus dá ordens para serem cumpridas. Lá no monte, Jesus dá ordenanças que diz que nós precisamos mudar quem somos para nos achegar até o reino de Deus. E Ele nos dá graça. Graça é favor imerecido. Deus não nos salva porque somos bons. Nós não somos bons, nós não fomos salvos porque nós somos bons. Pelo contrário, nós somos bons porque nós somos salvos. Porque a ação espiritual sempre precede a ação humana. Foi Ele que nos chamou, Ele que nos convidou para o monte, Ele nos amou primeiro quando nós éramos imundos, cheios de pecados, cheios de malefícios, de vícios, de coisas ruins, mas Ele olhou para nós e Ele viu a possibilidade de sermos nova criatura e Ele nos dá de graça. Ele não pede preço, Ele não pede sacrifício, Ele só pede que a gente dobre os nossos joelhos e que de verdade, que do profundo da nossa alma, nós sejamos segundo o coração de Deus. Tende em vós mesmos o sentimento de Cristo Jesus, é isso que Paulo ensina lá em Filipenses. Será que os nossos sentimentos, queridos, quando nós fazemos as coisas, são os mesmos de Cristo? Será que nós de fato fazemos aquilo que o Senhor tem orientado de acordo com o modo como Ele orienta e não apenas sobre o que nós fazemos? Sabe, para os judeus, a lei dizia que aquilo que eles faziam determinava quem eles eram. Para Jesus, Ele inverte essa relação e Ele diz que aquilo que eu sou é que determina o que eu faço. E eu quero esclarecer essa grande questão entre Tiago e Paulo. Para que eu seja salvo, é suficiente a fé. Mas o apóstolo Paulo diz: desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. E para o desenvolvimento da minha salvação, se eu tenho um espírito novo habitando em mim, se eu tenho um novo princípio, se eu tenho um novo amor, uma nova visão, uma nova percepção de vida, isso vai se manifestar através das minhas obras. Mas isso não muda o princípio de que aquilo que nos salva é a fé. Mas quando eu sou salvo, quando eu sou convertido, quando eu sou transformado, aí sim eu posso começar a fazer obras para manifestar a graça de Deus que está em mim para outras pessoas. Algumas pessoas não entendem isso. Quando nós descobrimos esse momento e começamos a viver com Deus, a gente fica tão empolgado, tão feliz com o que Jesus nos faz, que a gente às vezes sai falando de Jesus para todo mundo, né? E a gente começa a ser o crente chato. Mas sabe, entenda que aquela chatice é causada por amor. Entenda que aquela chatice, ela não vem de um coração que quer lhe forçar a ir para a igreja dele, mas é um coração que quer que você sinta a mesma satisfação, o mesmo prazer que ele tem de estar vivendo os tempos de Deus. O curioso é que hoje nós temos ainda igrejas, temos algumas denominações que estão voltando àquilo que Cristo condenou, aquilo que Jesus condenou, que são as práticas do judaísmo, os hábitos, a necessidade de uso de roupas, de rituais, de mudança de linguagem, de mudança de valores. E estão querendo ressuscitar o judaísmo que o próprio Jesus condenou. O que Jesus quer fazer com você não é mudar o seu exterior, Ele quer mudar você de dentro para fora, Ele não quer mudar a sua nacionalidade. Ele quer mudar a sua maneira de ver a vida, de encarar as coisas. Queridos, para você agradar a Deus, você não precisa andar de túnica, nem de quipá, nem precisa guardar dias, você precisa guardar sobre tudo o que se deve guardar. Você deve guardar o seu coração. Sabe, amados? Jesus ele veio na contramão de todos esses princípios. E o foco dele é muito maior no porquê e como eu faço do que efetivamente no que eu faço. Nós mesmos,
e estamos buscando uma vida com Deus, às vezes somos tentados e levados a achar que se a gente trabalhar muito, se a gente fizer muito, Deus vai se apiedar de nós. Mas não é assim que a palavra de Deus nos ensina. Ela diz que eu tenho que primeiro cuidar de mim. Eu não posso fazer nada por ninguém se primeiro não foi feito em mim. O que eu preciso fazer? Eu preciso me converter dos meus maus caminhos. Eu preciso dobrar os meus joelhos, clamar pela misericórdia de Deus e dizer: Senhor, vem e me transforma. Senhor, esse pecado está comigo há muitos anos, eu preciso me liberar desse vício, eu preciso me liberar dessa droga, eu preciso me liberar disso que tem atormentado meu coração. E quando você fizer isso, a Bíblia diz que Jesus não resiste a um coração quebrantado e contrito. E Ele traz para nós um princípio espiritual maravilhoso. Ele diz: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Você ficará tão liberto, que até dos princípios religiosos você vai ser liberto. Algumas pessoas perguntam: por que tu fazes isso? O teu pastor te proíbe de fazer aquilo, ou te proíbe de fazer isso? Não, isso nunca existiu. Nesses 30 anos que eu tenho de convertido, nunca houve um pastor que chegasse comigo para dizer que eu estava proibido de fazer isso ou fazer aquilo. Mas a liberdade que está no meu coração, ela determina para mim aquilo que agrada e que não agrada o meu Senhor. Porque quando eu mudo quem eu sou, eu quero agradar aquele que me transformou em quem sou hoje. Então não é que eu não beba porque eu não queira. Eu não bebo porque eu vou estar profanando o templo do Espírito Santo de Deus. Eu não vou andar em lugares, em conversas, em atitudes que magoem o nosso Deus, porque eu quero agradar o seu coração acima de todas as coisas. Nós não podemos, amados, usar da liberdade para dar ocasião à nossa carne. Você lembra da parábola do filho pródigo? O filho pródigo, ele tinha toda a liberdade, tanto que ele chegou com o pai, pediu do pai tudo que lhe era de direito, e ele resolveu pegar todos os seus valores, os seus bens, e foi curtir a vida. A questão é que aquele filho pródigo, ele tinha liberdade, mas ele não tinha maturidade. E a maturidade em Deus se consegue no escondido do quarto e não no meio das ruas. Aquele jovem, ele usou mal a sua liberdade. E usando mal a sua liberdade, porque não tinha maturidade para usar a liberdade que Deus tinha lhe dado, ele prevaricou, ele se tornou um companheiro de porcos. E ele perdeu a maior honra que ele tinha, que era ser filho de seu pai. Mas Jesus diz assim: ainda que você não tenha usado bem sua liberdade, e que você tenha caído por falta de maturidade espiritual, eu lhe recebo de volta. Eu coloco um anel no seu dedo, eu coloco uma capa sobre os seus ombros, eu lhe dou uma sandália nova, porque o que eu quero de você é metanoia. A palavra metanoia na Bíblia, repetida tantas vezes ao longo dos evangelhos em grego, significa mente transformada. Muito mais do que o exterior, muito mais do que a linguagem. Jesus, ele diz que para eu viver a vida com Deus, eu aceitando como meu único e suficiente Salvador e crendo que Ele morreu e ressuscitou por causa dos meus pecados, eu sou salvo, mas isso não é suficiente para o meu coração, porque o meu coração deseja agradar ao Senhor. E agora eu posso usar da liberdade que Ele me dá, eu posso usar da maturidade que Ele me concede para viver uma vida que de fato seja transformadora e que traga mudança não apenas no meu coração, mas no coração de todas as pessoas. E sabe, quando lá no Êxodo capítulo 19, no Monte Sinai, os mandamentos eram uma obrigação. Lá em Mateus capítulo 5, no monte, Jesus diz que é bem-aventurado quem cumpre os seus mandamentos, que é feliz aquele que atende aos princípios do Senhor. Jesus veio e apagou o escrito de dívida que era contra nós, o peso da obrigação, e Ele nos traz a liberdade de decidir por Ele todos os dias. O que nós sempre oramos, queridos, aqui na nossa casa, na criação dos nossos filhos e agora na criação da nossa netinha tão maravilhosa, é que ela tenha maturidade e que eles tenham maturidade para em qualquer situação dessa vida eles sempre optem em agradar ao Senhor e não aquilo que vai no seu coração. Porque a liberdade que Deus lhes dá não é de não toques nisso, não manuseis aquilo, como falavam os judeus. Mas é uma liberdade de dizer: você é livre para crer em mim e para me amar
assim como eu te amo. Eu abri mão de todas as coisas por sua causa. Do que você é capaz de abrir mão para agradar ao nosso Deus? Porque a Bíblia diz que quando nós temos a nossa mente transformada, ela diz que se nós formos transformados pela renovação da nossa mente, nós experimentaremos qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. E isso é ser feliz. Você quer ser feliz? Você quer mudar a sua história? Então eu queria pedir que você baixe sua cabeça, que você me acompanhe nessa oração. Pai, louvado seja o teu nome, Jesus. Obrigado pela instrumentalidade do teu Espírito, pela tua palavra que penetra mais aguda do que espada de dois gumes, Senhor. Eu te peço no nome de Jesus que tu fales no íntimo, no coração dessa pessoa que está me ouvindo. Ó Deus, que nunca entregou de fato, de verdade, o seu coração a ti. Ó Deus, que nunca teve uma vida transformada, uma vida restaurada pelo poder do teu Espírito. E que tu venhas, ó Deus, destruindo sofismas e fortalezas, Pai. E que em nome de Jesus tu entres com poder, com unção e com autoridade nessa mente, nesse coração, e que essa pessoa seja resgatada por ti, seja nova criatura. Aquele, Senhor, que tem nos ouvido e que tem vivido apenas uma vida religiosa, também eu te peço no nome de Jesus, Pai, que o teu Espírito dê discernimento, que nós somos livres para te adorar, Senhor, livres, ó Deus, para bendizer o teu nome, para te exaltar e para buscar a tua face, e que não precisamos estar presos a regras, que não precisamos estar presos ao ativismo, não precisamos de regras humanas, nem de leis denominacionais, mas precisamos nos dobrar diante daquele que é, que era e que há de vir, e que é todo poderoso e que pode todas as coisas, e que vai transformar essas vidas, essas famílias e essas casas, no nome poderoso de Jesus. Amém, Senhor. Amém, Pai. Que Deus abençoe grandemente sua casa nessa semana, e que o seu coração seja cheio da presença de Deus. Compartilhe essa mensagem, ajude-nos a pregar, ajude-nos a levar essa palavra para tantos que precisam ouvir de que o nosso Deus é muito mais. Deus te abençoe.